Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 17. A Escola de Médicos Evangelistas. Enquanto eu assistia à Assembleia Geral realizada em Washington em 1905, recebi de J. A. Burden uma carta em que me descrevia uma propriedade que vira distante cerca de 6 quilômetros de Redlands. Lendo eu essa carta, tive a impressão de que se tratava de um dos lugares por mim vistos em visão, e telegrafei-lhe imediatamente para que sem demora comprasse a propriedade. Quando mais tarde visitei essa propriedade, pude reconhecer nela um dos lugares que eu havia visto em sonho quase 2 anos antes. Como estou agradecida a Deus por nos haver proporcionado esse lugar! Uma das vantagens principais de Loma Linda é a agradável variedade de paisagens encantadoras que a rodeiam. A extensa vista dos vales e montanhas é magnífica. E o que importa ainda mais que a paisagem magnificente, os belos edifícios e os extensos terrenos é a localização próxima de zona densamente povoada e da consequente oportunidade de comunicar a mensagem do terceiro anjo a um número muito grande de pessoas. Precisamos de muito discernimento espiritual para reconhecer as dádivas da providência de Deus que nos preparam o caminho para iluminarmos o mundo. A aquisição dessa propriedade põe sobre nós a pesada responsabilidade de dar feição educacional à obra da instituição. Loma Linda deve ser não somente um hospital, mas também um centro de instrução. Deve ser estabelecida ali uma escola para a formação de evangelistas médico-missionários. Muitas coisas estão envolvidas nessa obra e é de suma importância que comece de maneira correta. O Senhor tem uma obra especial para ser feita neste campo. Encarregou-me ele de convidar o pastor Haskell e sua esposa para nos auxiliarem a empreender uma obra idêntica à que foi feita em Avondale. Obreiros experimentados consentiram em unir-se ao pessoal de Loma Linda para fundar a escola que deve funcionar ali. À medida que avancem com fé, o Senhor irá avante deles, preparando o caminho. Em relação à escola, direi: dediquem-se especialmente ao preparo de enfermeiros e médicos. Muitos obreiros devem aprender a ciência médica em nossas escolas médico-missionárias, de modo que possam trabalhar como evangelistas médico-missionários. Essa instrução, declarou o Senhor, está em harmonia com os princípios que formam o fundamento da verdadeira educação superior. Muito se fala de educação superior. A educação mais elevada consiste em andar nas pegadas de Cristo, imitando o exemplo que ele nos deixou quando esteve no mundo. Não podemos aspirar a uma educação superior a essa. Ela é uma educação que fará dos homens colaboradores de Deus. Possuir educação superior é estar em comunhão viva com Cristo. O Salvador tirou de seus barcos e redes os pescadores iletrados e com eles andou de um lugar para outro, ensinando o povo e suprindo-lhes as necessidades. Sentado numa pedra ou sobre uma elevação do terreno, juntava ao seu redor os discípulos e os instruía. Dentro de pouco tempo, centenas de pessoas lhe escutavam as palavras. Muitos homens e mulheres há que pensam saber tudo quanto vale a pena saber, quando em realidade têm grande necessidade de sentar-se humildemente aos pés de Jesus e receber instrução daquele que deu a sua vida em resgate de um mundo perdido. Todos necessitamos de Cristo, que abandonou os átrios celestiais, sua veste real, sua coroa e majestade celestiais, para revestir-se da nossa humanidade. O Filho de Deus é que veio como criança, a fim de poder compreender tudo quanto a humanidade experimenta e saber como lidar com os homens. Conhece as necessidades das crianças. Nos dias de seu ministério, não queria que fossem proibidas de se aproximarem dele. Deixai vir a mim os meninos, disse ele aos discípulos, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18:16. Mantenha-se a simplicidade na obra escolar. Nenhum argumento é mais poderoso que o êxito com base na simplicidade.
Podemos alcançar êxito na formação de médicos missionários sem ter uma escola capaz de produzir médicos que possam competir com os do mundo. Os estudantes devem receber instrução prática. Quanto menos métodos do mundo forem adotados, tanto melhor será para os estudantes. Deve principalmente ser cultivada a arte de cuidar dos enfermos sem fazer uso de medicamentos tóxicos, mas em harmonia com a luz que Deus forneceu. Não há necessidade do uso de tóxicos no tratamento dos enfermos. Os estudantes devem sair da escola sem haver sacrificado os princípios da reforma de saúde, nem seu amor a Deus e à justiça. O ensino segundo o ideal do mundo deve ser sempre menos valorizado por quem deseja levar avante eficientemente a obra médico-missionária relacionada com a obra da terceira mensagem angélica. Deve-se-lhes ensinar a obedecer à consciência e, ao seguirem conscienciosa e fielmente os bons métodos no tratamento das enfermidades, esses métodos acabarão por ser reconhecidos como preferíveis aos que estão na moda e que implicam no uso de medicamentos tóxicos. Não devemos, nesta época, competir com as escolas de medicina do mundo. Se o fizermos, teremos pouquíssimas perspectivas de sucesso. Não estamos em condições de empreender com êxito o estabelecimento de grandes faculdades de medicina. Por outro lado, se seguirmos os métodos adotados pela classe médica, exigindo honorários elevados, como fazem os médicos do mundo, afastar-nos-emos dos planos segundo os quais Cristo quer que exerçamos nosso ministério em prol dos enfermos. Devemos ter em nossos hospitais homens e mulheres inteligentes, capazes de ensinar os métodos de Cristo. Sob a liderança de professores competentes e consagrados, poderão os jovens tornar-se participantes da natureza divina e aprender a escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fui instruída de que devemos ter um número maior de mulheres capazes de tratar especialmente as enfermidades caracteristicamente femininas, bem como de enfermeiras que tratem dos enfermos de maneira simples, sem o uso de drogas. Não condiz com as instruções dadas no Sinai que os médicos devam desempenhar o ofício de parteiras. A Bíblia nos apresenta as parturientes atendidas por outras mulheres, e assim deverá ser sempre. Mulheres devem ser instruídas e preparadas de maneira tal que possam desempenhar com perícia o cargo de parteiras e médicas junto às pessoas de seu próprio sexo. Devemos ter uma escola onde as mulheres sejam, por médicas, ensinadas a fazer da melhor maneira possível o trabalho de tratar as doenças de senhoras. Em nossa denominação, a obra médica deve atingir o desenvolvimento máximo. Temos em Loma Linda um centro bastante desenvolvido para a execução dos nossos vários empreendimentos missionários. É evidente que foi a providência que nos levou a possuir essa instituição de saúde. Devemos considerar Loma Linda um lugar que o Senhor previu ser necessário à nossa obra e no-lo deu. Há uma obra sumamente importante para ser feita em relação com os interesses do hospital e escola de Loma Linda, e esta se realizará quando todos trabalharmos para esse fim, avançando conjuntamente segundo os planos de Deus. Em Loma Linda, muitos podem ser preparados para trabalhar como missionários na causa da saúde e da temperança. Devem ser preparados professores para muitos ramos de atividade. Devem ser fundadas escolas nos lugares onde nada tenha sido feito ainda. Missionários devem ir a outros estados, onde até agora pouco tem sido realizado. Necessitamos realizar a obra que tem por objetivo disseminar os princípios da reforma de saúde. Deus nos ajude a sermos um povo sábio. Desejo muito especialmente que as necessidades de nossas instituições de Loma Linda sejam cuidadosamente estudadas e tomadas as medidas acertadas. Para a continuidade da obra nesse lugar, precisamos de homens habilitados e de espiritualidade elevada. Na obra do ensino, precisamos empregar os melhores professores, homens e mulheres prudentes, que confiem inteiramente em Deus. Se os professores das matérias de medicina desempenharem as suas funções no temor de Deus, veremos realizada uma boa obra.
Tendo a Cristo como educador, poderemos atingir grau elevado no conhecimento da verdadeira ciência de curar. O que é de importância máxima é que os estudantes sejam ensinados a praticar corretamente os princípios da reforma de saúde. Temos de ensiná-los a prosseguir fielmente nesse ramo de estudo, combinado com outros aspectos essenciais da instrução. A graça de Jesus Cristo inspirará sabedoria a todos quantos seguem os planos divinos da verdadeira educação. Sigam os estudantes com fidelidade o exemplo daquele que resgatou a espécie humana pelo preço inestimável de sua própria vida. Apelem para o Salvador e nele confiem como quem cura toda espécie de enfermidades. O Senhor quer que os obreiros façam esforços especiais para apontar aos enfermos e sofredores o grande médico que formou o corpo humano. Convém que os nossos centros de instrução para obreiros cristãos estejam localizados próximo de nossas instituições de saúde, de maneira que os alunos aprendam os princípios da vida sadia. As instituições que formam obreiros capazes de apresentar a razão das suas crenças e cuja fé se manifesta em atos de amor e purifica a vida têm grande valor. Foi-me mostrado claramente que, onde quer que seja possível, devem ser fundadas escolas próximas de nossos hospitais, a fim de que as instituições sirvam de auxílio e amparo umas às outras. Aquele que criou o homem se interessa pelos que sofrem. Ele dirigiu a fundação das nossas instituições de saúde, bem como a construção das nossas escolas junto delas, a fim de que venham a tornar-se meios eficazes no preparo de homens e mulheres para a obra que tem por objetivo aliviar os sofrimentos da humanidade. Lembrem-se os participantes da obra médico-adventista do sétimo dia de que o Senhor Deus Onipotente reina. Cristo é o maior dos médicos que já pisou sobre a terra amaldiçoada pelo pecado. O Senhor quer que seu povo a Ele recorra, em busca da capacidade de curar. Ele batizará os seus com o Espírito Santo, capacitando-os para servir de modo que seja uma bênção ao restituírem a saúde espiritual e física aos que necessitam de cura. Para que todos sejam um. João capítulo 17, verso 21.